Olá, eu estou aqui com o Sérgio. O Sérgio ele fez um retiro aqui no Espaço Presença e diferentemente da Alice, né, que eu conversei com ela, tem um vídeo gravado que não conhecia meditação. Você já conhecia, né, Sérgio? Eu tenho uma longa tentativa, diversas tentativas de fazer diversas linhas de meditação. Então, eu já fiz, só para citar algumas, por exemplo, já fiz Vipassana, já fiz Art of Living, fazendo aqueles crias incríveis lá, é, crias, etc., cria longo, cria curto, fiz mindfulness, eu fiz um monte de coisa. E, e outras coisas também, cabala, já estudei cabala, já budismo, olha, muita coisa. E onde pegava, que é o que eu me identifiquei com a tua meditação, é porque sempre nas práticas eu buscava práticas para me conectar com o meu eu, com o meu eu sou, o meu eu interior. E, na realidade, todas essas práticas tinham um monte de filosofias e todas uma excluía a outra. E aí isso não entrava na minha cabeça. E aí eu ficava 2 anos e depois caía fora. Mais ou Dois menos. anos. De 2 a 5 anos e caía fora. Tá? E o que eu achei bárbaro na tua prática é que eu consegui mudar os meus estados mentais só com prática e sem, vamos dizer assim, sem dogmas, sem filosofia por trás, porque não importa a filosofia, se você faz a prática, você faz a conexão, na minha opinião, e aí as coisas mudam. Eu procurei você numa época que eu estava sentindo a necessidade de recomeçar, porque eu preciso me voltar para dentro, preciso buscar o meu silêncio, porque eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, era um momento onde eu estava buscando, e aí entrei na internet e achei você. Era um retiro de carnaval de 2023. Eu falei, é esse. Pum. Vi vários, escolhi você e falei, vamos embora. E a partir daí, desde o carnaval, nós estamos em setembro, né? Setembro. Setembro, meados de setembro de 23. Do carnaval para cá, eu tenho conseguido manter um nível de prática e isso tem me ajudado pra caramba em diversas coisas, principalmente a questão do TDAH. Uma diferença que você achou foi a ausência de conteúdos filosóficos ou religiosos que acompanham a técnica e que para você acabava sendo talvez desnecessários ou até atrapalhando, né, pelos conflitos, pelas ideias às vezes que você não identificava. E você viu que aqui a coisa é viver, né? É prático. O dia que eu medito, tudo funciona, as coisas funcionam melhor, as Flui, né? coisas se Flui encaixam. gostoso, né? É o flow. Você entra meio que num estado de flow, as coisas vão acontecendo, É. até sincronicidades. Então, e isso é estimulante, porque você fala, vou perder meia hora, 35 minutos meditando, tem tanta coisa para eu fazer. É exatamente o Exatamente. contrário. Aí que é o clique, é a mágica, né? É. Porque é o contrário, porque você está fazendo um investimento para que o seu dia seja muito mais A produtivo. sua vida, né? A vida, A vida isso para mim foi impressionante. influencia tudo. A nossa conversa de hoje, agora, ela tem uma qualidade que é afetada, sim, pelas práticas que nós fazemos, né? E não, eu estou Exatamente. dando um exemplo, porque a ideia é a gente trazer exemplos, né? Mas em tudo, os contatos que eu não tenho muitos contatos, eu moro num sítio, mas os que eu tenho têm uma qualidade completamente diferente, né? E para quem sofre de TDAH, isso faz uma diferença absurda, porque os TDAHs tendem a ser extremamente dispersivos, né? O que que a gente faz para esclarecer, né? É uma meditação de segunda a sextas-feiras, das 6h30 às 7h30 da manhã, né? E a gente faz pelo Zoom, é ao vivo,
e a gente faz uma técnica que eu considero bastante poderosa, porque ela chama, né? Ela tem lembretes, né, que acontecem a cada minuto. E se a pessoa sabe, aí que está o lance, viu, ô Sérgio? Se a pessoa sabe aproveitar o lembrete, ela vai introjetando, ela vai se enraizando nessa lembrança. O lembrete de verificar, eu estou presente agora. Eu queria levantar uma questão interessante dessa história do lembrete, porque quando você faz o lembrete, no fundo, você está criando um novo caminho neural. Você está percebendo? Quando você lembra de tempos em tempos, você monta, você está abrindo uma clareira no meio do mato lá dos neurônios e está falando, olha, tem esse caminho aqui. E aí você esquece. Aí o lembrete lembra, olha, tem esse caminho. E aí esse caminho começa a ficar natural. E aí Isso. você começa a repetir esse caminho neural novo, A cada ele minuto, né, começa a cara? ficar automático na tua vida fora da meditação. Exatamente. Isso é sensacional. É sensacional. Essa diferença para a sua vida é significativa? Tem sido muito legal. Agora, eu acho que isso é um caminho contínuo. Você vai ascendendo continuamente. Você não vai chegar num platô e falar, agora vou descansar. Eu acho que é assim. Eu também acho que Eu assim. acho que a gente vai estar sempre se voltando mais para dentro de si e vai descobrindo potenciais novos a cada mês, sei lá, de tempos em tempos você vai aprofundando, né? Então, o que eu posso dizer nesses 6 meses é que foi muito proveitoso. Para mim, fez uma imensa diferença na manutenção do foco no dia a dia, na manutenção da atenção, é, na questão de memória, para mim, facilitou, porque eu sou aquela pessoa que vou sair de casa e volto umas 3 a 5 vezes, porque eu esqueci o celular, porque eu esqueci a chave do carro, porque eu esqueci isso, vai e volta. Quando eu morava em prédio era bem chato, porque eu pegava o elevador e eu subia e descia. Então, depois que eu moro em casa, fica mais fácil, mas isso é extremamente desagradável e desgastante para quem tem TDAH. E isso vai ficando cada vez menos comum, cada vez mais raro, tá? E às vezes acontece, mas porque você começa a prestar atenção no momento presente, tá? E não ficar avoado, que é exatamente essa questão do TDAH. Então faz uma diferença. Eu acho que faz diferença para todo mundo, mas para quem É, tem TDAH, a meditação é um negócio é, espetacular. existem patamares, sabe? Então, muitas vezes eu fico naquele encantamento, depois eu acostumo com aquele nível, parece que eu estou menos presente, mas eu não estou menos presente. Eu estou mais acostumado com aquele nível de presença, aí eu prossigo na estratégia, na metodologia, nas práticas e na intenção de estar presente no dia a dia. Aí tem outro salto, outro salto. O que está acontecendo comigo ultimamente é porque isso foram anos, né? Eu medito há 40 anos, né? E eu sou professor de meditação há 30. Então, eu acho que antes esses saltos eram mais espaçados, sabe? Aconteciam aqui, depois demorava. Agora eu tô percebendo que quanto mais a gente se familiariza, mais fácil fica o progresso. Uhum. Eu estou vivendo isso, uma ascensão de presença muito mais rápida. E eu estou sentindo pequenos saltos toda hora. Hoje Isso é mesmo eu muito estou legal. sentindo um salto. O caminho neural, ele começa como uma picada no meio do mato. E depois ele vai ficando mais largo. Então, aí você começa a ter menos dificuldade de trafegar naquele caminho, né? E ele começa a se tornar familiar para você. Quanto mais familiar, mais fácil é de percorrer. Esse caminho é um caminho repleto de armadilha mental, no sentido de que a pessoa entende e acha que entendeu, mas ela entende num nível
Eu estava lendo hoje, eu estava lendo uma frase do Osho, aí eu saquei aqui hoje e falei assim, essa frase, ela é magnífica, mas ela é absolutamente irrelevante se ela não for vivida. E não adianta nada eu apreciá-la. E não adianta nada eu projetar-me a vivenciá-la no futuro. Eu preciso vivenciá-la agora. Só aí é que ela tem poder. E eu não consigo vivenciá-la agora na intensidade que o Osho está falando. Eu não consigo viver numa consciência tão penetrante a ponto de eu descolar de fato a minha consciência da minha emoção, de eu perceber que eu não sou a emoção. Mas eu consigo certo nível de presença. Eu consigo certo nível de distanciamento. Não chegou ao ponto do rompimento, de eu cair a ficha de vez que eu sou só consciência. Aquela revelação de iluminação. Mas uma frase como essa, ou qualquer frase significativa nesse sentido, eu tenho que fazer o possível para viver o que é possível para mim agora. Sabe? Eu não vou conseguir me iluminar agora, mas eu vou conseguir chamar a presença agora, em certo nível. Eu vou conseguir estar consciente agora, estar consciente do meu corpo, estar consciente da minha fala, do meu estado. Estou consciente de você agora. Tá, isso é iluminação? Não. Isso representa o máximo daquela frase? Não. Mas é o que eu posso fazer agora. É a única coisa que eu posso fazer agora. E a única coisa que eu posso para validar aquela frase, para aproveitá-la. Então, assim, nesse universo da meditação, existem tanta confusão, né, do intelecto e a distância da vivência. E eu consigo perceber isso muito claramente porque eu fui só intelecto, na verdade. Né? E dentro desse universo da meditação, tinha vislumbres aqui e ali, mas a maioria era só intelecto. E agora que eu estou descobrindo o que é vivência, nossa, aí é outra coisa, né? E assim, eu acho que o meu papel é lembrar isso. Agora, ó, pô, peraí, está sendo vivido agora? Se eu estou falando de presença e de testemunho, eu tenho que ter um certo vislumbre disso nesse momento. Senão são só palavras. Eu ontem, eu acho que foi ontem, eu falei assim, porra, eu preciso de um símbolo para facilitar a minha lembrança de manter-me presente. Eu falei assim, eu pensei assim, talvez um símbolo fosse interessante e ajudar no processo de me manter presente. Aí eu pensei num surfar. O surfar é se manter sobre a prancha de surf sem cair. Uhum. Aí eu falei, aí eu fui numa inteligência artificial aí e tentei criar uma imagem, dei o comando em inglês para criar uma imagem de um cara meditando sobre uma prancha de surf, sobre uma onda, né? Que seria o símbolo, a onda seria o aqui e agora. Aí tá, eu perdi um tempão nessa história, aí depois me veio um estalo. Aí falei assim, Nissargan, eu pensei assim, e me veio, você não precisa desse símbolo. Você pode viver agora direto. Você está buscando uma ferramenta para que te lembre de algo, sendo que você pode lembrar diretamente sem a ferramenta. Você pode lembrar agora, direto, de você reconhecer que você está presente, que você está se mantendo e continuar nesse processo sem símbolo. É interessante como a mente ela busca coisas, a minha mente especialmente, ela é uma mente muito criativa de inventar estratégias. Você vê, algumas dão certo, né? Mas a maioria delas são dispensáveis. Quando você Concordo. entende, quando você entende que não tem que procurar o como,
Uma centopeia não precisa pensar como ela faz uma perna na sequência da outra, ela simplesmente anda. E o pensar como ou buscar ferramentas muitas vezes atrapalha o próprio processo. Se você simplesmente pode fazer agora, né, nesse momento. É isso aí, né? Estar presente agora é a chave e simplifica tudo, né? Não precisa outras coisas. A questão é saber se essa presença agora é real ou não. Mas, o Sérgio, tem uma questão assim, né? E eu tenho feito essa meditação, né? Aliás, isso é para quem quiser participar dessa meditação que acontece de segunda a sexta, tem um curso que eu explico detalhadamente todas as etapas, né? É um curso bem detalhado, são 10 videoaulas que está no YouTube gratuito, mini curso Meditação, Jogo da Presença. Quem quiser procura lá. E na última aula, na última videoaula, que é a 10ª, tem explicação de como a pessoa pode se ingressar no grupo, participar com a gente. Mas quando eu criei isso, e a gente começou com meia hora, né? A gente fazia das 6h30 às 7h. Foi aumentando e ficou 1 hora. E, e para mim está sendo uma experiência surpreendente, porque os últimos minutos, os últimos 10 minutos, assim, para mim são os melhores. E é uma experiência surpreendente para mim, porque normalmente uma meditação de 1 hora, ela ia se desgastando com o tempo. Eu ia ficando cada vez mais inquieto, mais chato, mais com vontade que acabasse, mas torcendo para que acabasse logo. E hoje está sendo o oposto, né? Então está sendo assim, realmente os últimos minutos estão os mais profundos. E assim, eu atribuo isso a duas coisas. Eu quero falar isso com você porque talvez eu possa dar um toque, não sei, porque eu sei que você não fica até 1 hora, você termina antes. Então, eu acho que para mim é o aproveitamento do lembrete, né? Que é uma das chaves, o aproveitamento do lembrete para eu me manter. Mas tem uma coisa que eu notei em mim, sabe? Que assim, cada pessoa, eu percebo, e acho que varia de momento para momento, tem uma determinada âncora própria que facilita o processo. A gente pode falar âncora ou pode falar foco, né? Eu posso privilegiar a minha atenção a um determinado foco, né? Eu posso sair daquele foco específico, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas não é dispersão, né? Porque eu continuo presente em outro foco, mas continuo presente. Mas eu percebi que eu privilegiar um foco que eu me identifico pra caramba faz toda a diferença nesse processo de eu ficar 1 hora na boa. E até querendo fazer mais. Hoje mesmo eu vou fazer, depois da nossa conversa, eu tô fazendo faxina hoje. Era para meditar antes, mas hoje eu me embalei aqui na faxina, mas eu vou fazer ainda hoje. Eu vou fazer 1 hora e 10, a nossa meditação, como um teste. Mas assim, o que eu sinto que foi isso, encontrar o foco que realmente eu me identifico, que eu me encanto e que me faz bem. O que eu observo como professor de meditação é que a maioria das pessoas elas não tem uma clareza de qual que é o seu melhor foco. É porque não sei quem falou, é porque não sei quem falou que aquele foco é bom, é respiração, é corpo, é não sei o quê. Mas eu não sinto que todo mundo se dá o trabalho de encontrar aquilo que ele mais funciona para ele. Então, a minha dica, todo esse papo aí, especialmente para você, o Sérgio, é que você capriche nessa busca de um foco que você realmente se encante por ele. Tá? E talvez isso facilite você a ficar mais tempo numa boa, curtindo, né, sem precisar ter que sair. Esgotou meu tempo, agora não aguento mais. E assim, o foco que eu uso, eu acho que vale a pena eu compartilhar, embora ele não seja necessariamente o seu.
tá? Então, cada pessoa tem que descobrir o seu foco. Eu não sei qual que é o seu, se você tem o seu. Você tem algum? Eu acho que por causa de todas as vivências anteriores, místicas que eu já tive, né, eu foco o prana entrando e indo para aqui e para o coração. Na hora que eu faço isso, o tempo some e eu não presto mais atenção no tempo. Então, para mim, isso é mágico. E aí eu não. E essas são as melhores meditações. Quando eu faço isso, para mim é um. Eu vou embora. Não é aqui. Eu sinto o prana chegando na pineal, que é bem no centro, né, do cérebro, e o prana entrando. Eu vejo o caminho, entrando pelo nariz, indo uma parte para cá, uma parte para o coração. Quando eu faço isso um pouquinho e pum, aí desaparece o tempo, e aí o tédio desaparece, a ansiedade desaparece, e aí é gostoso. Tá, e você tem feito isso nas nossas práticas ou não? Eu faço, mas às vezes, o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante, porque eu estava engrenadíssimo, estava chegando a estados espetaculares antes de eu viajar. Quando eu viajei e interrompi durante mais ou menos uns 6 ou 7 dias a meditação contínua de todo dia, inclusive final de semana, eu ainda não consegui recuperar, mesmo fazendo de segunda a sexta, depois e fazendo por conta própria nos finais de semana, eu não consegui chegar no estado que eu estava antes de viajar. Olha só, uma pequena interrupção, Aham. pequenininha, me quebrou aquele caminho que eu tava subindo, né, que a gente estava falando. E eu ainda notei isso. E depois quando eu voltei de viagem, a viagem foi muito cansativa, eu já não estou garotinho, né? Então, eu peguei uma gripe que eu ainda não me recuperei. Então, eu acho que tudo isso fez com que eu não conseguisse entrar no estado que eu estava. E aí, de vez em quando, por exemplo, eu estou no primeiro percebendo, agora esse é o terceiro percebendo, agora já vai dar meia hora. Ou seja, eu tô tagarelando, minha mente está tagarelando e eu não estou entrando, eu não estou penetrando no estado de presença. Isso é ruim. E eu É, notei que isso aconteceu depois da viagem. tá. Tá bom, então assim, o que você está dizendo é que você tem um foco, que quando você consegue entrar nele, de fato, você tem um aprofundamento legal, e uma sensação de profundidade, etc. É, assim, existem dois tipos de foco, quer dizer, a gente pode classificar de diferentes maneiras, mas tem o foco, que tem alguns focos que eles são bons, mas eles requerem certo esforço mental, sabe? Então, eles são bons, mas eles acabam cansando. Eu não sei se é o teu, se é o teu caso, mas é um toque que eu estou dando para você observar, e para outras pessoas que meditam também, né, para ver se isso tem algum aproveitamento. Então, por exemplo, se a pessoa ela fica imaginando alguma coisa, por exemplo, o percurso do prana, ainda é uma imaginação, não é uma sensação passiva, Sim. sabe? Então, por exemplo, eu estou apenas percebendo o que está acontecendo. Eu não estou fazendo. É muito diferente você perceber algo que você está fazendo, isto é, eu estou imaginando um percurso, uma coisa, pineal, caminho. Eu não estou falando que não é legal, mas eu estou falando para você observar isso, porque isso pode dar um desgaste, porque é uma lembrança que você tem que fazer, 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 e você curte o que você faz, mas o fazer tem que prosseguir. A outra posição do foco é que você não faz nada, mas você observa o que está se apresentando. Então, por exemplo, você pode observar as suas sensações naturais que estão acontecendo na sua cabeça, por exemplo. Você pode observar as sensações naturais da sua respiração, do percurso,
mas sem criar e sem imaginar. É só um experimento que eu estou te propondo. Porque, assim, o que, que eu tenho feito, aí eu quero compartilhar, porque o foco que eu uso é um foco que, pelo que eu observo, é um foco muito fácil e que muitas pessoas se identificam com esse foco, mas que elas acabam esquecendo e não fazem. Então, ela passou 20 minutos, ela já cansou. Sendo que esse foco, ele provoca um relaxamento gostoso. Pô, se eu estou num relaxamento gostoso, eu quero ficar mais. Não. Aí eu fico mais, aí aumenta o relaxamento. Por isso que eu falei que os últimos 10 minutos são os melhores. Porque eu não estou fazendo esforço, eu estou só passivo na percepção, e eu entro num processo. O meu foco desencadeia um relaxamento gostoso. Pô, aí eu fico mais nele, aí vai aumentando, aumentando. Mas é fato. Olha, engraçado, sabe? Eu já falei muitas vezes, e eu agora não vou falar da mesma maneira que eu falava. Ó, se você quiser meditar 5 minutos, você medita. É melhor 5 minutos do que nada. É melhor 5 minutos do que bem feitos do que 20 minutos mal feitos. Tem a sua verdade. Mas muita gente, e agora eu descobri que eu, incluso, eu preciso de um certo tempo para engrenar. Né? Então, eu tenho notado que os 5 minutos meus primeiros são os de menor presença. Os últimos são os de maior. Os segundos 5 minutos já aumentam em relação ao primeiro, mas ainda não está legal. Eu vou começar a engrenar depois de 10 minutos. Mas qual o seu foco? Eu Então, fiquei curioso. o meu foco é o seguinte. Eu fico, por exemplo, agora, né? A gente pode até fechar os olhos um pouquinho e você observar, e quem está assistindo observar em seu próprio corpo, qual que é a sensação que espontaneamente está despontando no corpo? Ela está se ressaltando mais do que as outras. Você percebeu alguma? Uhum. Então, aí eu fico nessa. Não fui eu que escolhi. É diferente do escaneamento da mindfulness, que você escolhe. Você deixa. O que que o corpo está. O corpo ele fala assim: Nissargan, presta atenção aqui, por favor. Eu estou precisando da tua atenção aqui. A tua atenção me faz bem. A tua atenção me relaxa. Eu existo, essa tensão que desencadeia uma sensação mais exaltada, ela tem uma função que é chamar a atenção. Então eu dou ouvidos a esse chamado. E aí eu presto atenção naquela região e aí eu fico desapegado. Se continuar lá, boa. Se for em outra, boa. É sempre o que eu não, eu tiro o esforço. Eu até mantenho o esforço de ficar no corpo e não ficar em outras coisas, mas se as outras coisas surgirem, eu vou e depois eu volto. Mas então eu tenho um foco bem amplo, que é todo o corpo. Aí quando eu fico prestando atenção naquela região que me chamou mais atenção, eu obedeci ela pediu para eu prestar atenção. Eu prestei. Ela respondeu com relaxamento por conta. Não fui eu que provoquei o relaxamento, a minha própria atenção desencadeou. Aí pode ser que nesse uma outra região chame também. Eu também quero. Aí você deixa a tua consciência aí. Então você vai repetindo. Você pode ficar mais tempo em uma se aquilo for natural, você pode percorrer, mas sempre onde está acontecendo o chamado? Quem está me chamando agora? Aí eu vou sentindo o meu corpo relaxar, relaxar, e cada vez eu fico com menos vontade de me mexer, sabe? É uma coisa assim. Se eu tiver vontade de me mexer, eu me mexo.
Então, existe normalmente uma regra. Quando você pega um super meditador, um mestre, ele não se mexe. Aí todos os discípulos começam a imitar o mestre. Mas ele não se mexe porque ele não está precisando, você está. Então você deveria se mexer, porque aí você está se violentando. Ele não está se violentando. Aí quando eu percebo, eu me mexo, tal, mas quanto mais vai me aprofundando, eu vou ouvindo esses chamados e eu vou percebendo que eu relaxo, vai ficando uma sensação mais intensa, mais ampla, eu começo a perceber meu corpo de uma forma mais profunda. Ele não tem tanta vontade de se mexer mesmo. E às vezes, normalmente quando eu tenho coceira, eu coço, e às vezes eu tenho coceira e nem dá vontade de coçar. Enfim, essa é a minha estratégia. E eu acho que vale a pena propagá-la. Vale sim, vou adotar hoje. É, Vou então. experimentar. Aí você vê, eu não digo que ela vale para todo mundo, porque nesse universo subjetivo é muito difícil você estabelecer regras padronizadas e é sempre um perigo. Porque o fulano de tal, há 2.500 anos, ele descobriu que se ele fixar os olhos a 1,5 metro da parede, ele entra num estado profundíssimo de presença. Aí ele fala para todos os seus discípulos, façam isso. Pode ser que tenha alguns que não curtam, né? E aí isso vai passando de século em século e aquilo fica uma regra absoluta. Fica uma regra mais absoluta do que a própria presença. O externo fica mais profundo do que a própria essência. Então, quando eu falo sobre essa estratégia do corpo, eu posso falar, ela é excelente. Experimenta. Se não funcionar para você, descarta. Não precisa ficar nela. Descubra a sua. Eu já te dou dando uma dica de uma técnica potencialmente valiosa. Talvez possa poupar muito trabalho de pesquisa interior. Mas talvez não, talvez você precise continuar a sua pesquisa e descobrir a sua própria forma. É assim que é, né? Legal. Depois você me fala. Vamos experimentar. É isso aí. Tá bom, Sérgio, eu acho que nossa conversa foi ótima. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Acho que a gente podia convidar o pessoal para fazer um mini curso, né, meu? E juntar. A gente está com um grupo de 20 e tantas, quase 30 pessoas, né? Uhum. Mas não é Eu acho todo que vale mundo. a pena. Oi? Eu não fiz, mas eu acho que eu deveria fazer. Fazer o quê? O mini curso, não, fazer o mini curso. Ah, você sabe o Eu que não eu fiz. acho? Porque é o seguinte, quando você É? entrou, eu não tinha um mini curso ainda, e eu tinha um vídeo que era um vídeo só explicando toda a estratégia. Aí eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisinha. Aí eu gravei um outro vídeo, aí deu mais de quase 50 minutos. Eu falei, não, eu acho que é melhor dar uma picotada, sabe? Dividir em tópicos. E É, eu aí, só assisti esse primeiro. exatamente. E aí, quando eu dividi em tópicos, a somatória das aulas dá muito mais do que 50 minutos, porque aí eu exploro pra caramba os tópicos. Então eu me estendo, eu posso me estender nos tópicos. Eu acho que o vídeo 3 é muito legal você ver de novo. Você vê de novo, não, você vê Primeira vez. então você vê pela primeira vez, mas eu acho que o ideal é pegar todos. Vai ter alguns que não vai ser necessário para você, vai ter alguns que vai te dar opa, isso aqui é legal. Ah, isso aqui parece bobo, mas ó, meu, olha que interessante. Né, por aí. E aí vai, tá bom? Aí Uhum. tá fácil, mini curso, meditação, jogo da presença. Depois eu vou ver se eu coloco aqui embaixo, Tá. depois na hora de editar. Mas tá bom. Então, é isso aí. Legal ter conversado, legal que você está aproveitando, legal que você está dedicado, né? Eu quero agradecer a tua disponibilidade de você
de você fazer isso para tanta gente, né? É, graciosamente, eu achei fantástico. Quero agradecer publicamente aí a tua iniciativa, que para mim foi muito legal, muito bacana. Parabéns. Beleza. Legal. Assim, é a sacação, né, o Sérgio, de que se não houver a prática, tudo o resto não adianta. Então, pô, vamos oferecer, né? Uhum. Isso Tá aí. bom. Grande abraço, Valeu. então, para você, Sérgio. E abraço para quem está Abraço. aqui assistindo a gente.